pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Pessoal, desculpem a voz aí, porque eu tô um pouco gripada e a minha voz hoje não tá legal não. Tá muito ruim, mas dá pra vocês entenderem. Eu vou fazer o vídeo assim mesmo, e já tem 2 dias que eu não posto. E eu vou postar hoje o vídeo falando um pouquinho do colar de pérolas, porque muita gente, pessoal, não consegue multiplicar o colar de pérolas, fala que não vai pra frente, sempre tá melando, sempre começa a brotar e vai e perde ele seca os galinhos, né? E o colar de pérolas é muito fácil, mas tem que ter aquela regra, né? De substrato drenável, substrato úmido e meia sombra. Você tiver esses três fatores aí, vai favorecer muito você ter um colar de pérola bonito, com, né, bacia cheia, igual tá essa bacia. A bacia tá, que ele tá indo lá no chão já. Eu já fiz uma poda dele esses dias e ele já chegou no chão aqui, pessoal, olha. Ele já tá virando, né? Já chegou no chão e já tá virando. Ele tá enorme mesmo. E agora ele tá com florzinha. A florzinha dele é tão delicada e muito interessante. Eu vou focar aqui. Olha que mimo que é, pessoal. É uma coisinha tão perfeita, tão delicadinha. É coisa de Deus mesmo. Os mínimos detalhes, ver se foca direitinho aqui para vocês verem. O celular não tá querendo mostrar a florzinha. Aí. Olha, pessoal. É muito linda. É um buquezinho, eu falo que parece um buquê. Aí cheio de florzinhas encaixadinha nele, olha. É tão simples, mas se você olhar bem de pertinho, você vê nos mínimos detalhes, é muito bonito, né? E às vezes as coisas tão pequenas assim, a gente nem para observar, né? Se você olhar de longe, você vê uma coisinha branca ali, não dá nem atenção, né? Não vê. E além disso, tem cheirinho gostoso de canela. Mas ele, pessoal, é muito fácil de cultivar. O colar de pérolas, eu falo que hoje eu acho fácil. E entendo porque também várias pessoas não conseguem cultivar ele. Tem muita dificuldade de cultivar ele. Porque se você coloca ele no substrato e deixa ele também seco, porque a suculenta não gosta de tanta rega assim, você vai ter prejuízo. Ele não vai crescer, ele vai murchar. Eu fiz um vasinho aqui, eu já não tenho ele mais aqui não. Eu doei ele. Eu mostrei para vocês como que planta, né? Como que pega ele da forma correta e planta. Por exemplo, uma bacia dessa aqui ou um vaso desse tamanho, você tem os seus colares, aí você vai plantar ele em cima, você vai deitar ele assim sobre a terra, sobre toda a bacia, você vai espalhar ele bem nesse formato aqui. Depois, quando ele crescer, ele mesmo vai crescendo e vai descendo. Às vezes a pessoa, por ansiedade, coloca só a pontinha dele e já deixa ele pendente. Não faça isso não, pessoal. Se vocês fizerem isso, o que vai acontecer? Você vai perder muito com isso, porque ele não vai ter espaço para brotação. Ele precisa brotar primeiro, criar bastante raiz, só depois que ele estiver bem enraizado, é que ele vai descer, é que ele vai estar forte, vai ter folhinhas grandes, né? Então, toda vez que colocou o substrato, faça um substrato bem drenável. Eu tô com essa bacia enorme aqui, mas não tá cheia de terra, não. Não tem necessidade nenhuma de eu colocar substrato até o fundo dessa bacia. Ela tá até aqui, ó, mas ela tá cheia de isopor. Eu enchi de isopor, coloquei o substrato só por cima. Ele tem umas raizinhas mais compridinhas, mas elas não alcançam o fundo dessa bacia. Então não tem necessidade da gente estar enchendo o substrato. Pode ser o recipiente raso, mas que você vai espalhar ele para ele ficar uniforme em cima de todo o substrato, depois ele vai descer. Ele precisa disso, pessoal. Não deixa ele pendente antes da hora. Se você tem aí poucos raminhos e ele já está descendo, volta ele. É um conselho que eu dou para vocês terem muito colar de pérolas e saudáveis. Volta ele para cima, coloca em cima do substrato, ele vai criar mais raízes e mais brotações. Se você achar necessário, faça poda. Toda vez que você cortar, ele ramifica. Tá vendo aqui, ó?
ele tem essa capacidade de ramificar. Aqui já está aberto, ó. Mais uma ramificação. Então, ele abre ramificações, olha, bastante ramificação. Então, você pode vir aqui cortar. Você corta, ele brota. Então, com isso, você vai ter vários, olha. Tem galhos, não é aquele cordão. Não é sempre aqueles cordões compridos, sem ramos, né? Ele tem vários galhos, várias brotações. Olha, um só aqui, chegou aqui e dividiu em vários. Então, se você fizer essa poda, também vai ajudar. E ele vai soltando ao longo do comprimento dele, ele vai soltando raízes. E essas raízes, se estiver em cima da terra, vai ser perfeito. Eu sonho um dia, pessoal, plantar um jardim de meia sombra, o colar de pérolas como rasteira. E em nome de Jesus eu vou fazer isso. É meu sonho ver um jardim de meia sombra, no local que fosse colocar gramado, eu quero colar de pérolas. Eu já imaginei isso na minha mente, pessoal, já vi o jardim pronto. Não é um jardim grande, eu quero um quadrado que seja para colocar esses colares e ele ramificar e virar uma camada rasteira mesmo de colares. Eu tenho certeza que vai dar certo, sabe por quê? Ele é de nativo, né? Ele é nativo de matas, de florestas, e ele fica por baixo mesmo. Então, ele não é uma planta de deserto, ele não é uma suculenta como as outras que ficam no deserto, que pegam pouca rega. Não, ele gosta de local úmido, mas ele não gosta de encharcamento. Não é porque eu falo para vocês, ele ama a água, ele ama um substrato úmido, você vai regar ele todo dia, tacar água nele. Não é isso. É um substrato que você observa que ele escorre e fica um pouquinho úmido, né? Ali é meia sombra, ele vai muito bem. Esse está aqui nessa meia sombra e ele está indo muito bem por causa disso, né? Ele toma o solzinho da manhã, até mais ou menos 10, 11 horas ele toma. Nessa época agora, né, pessoal? Quando chega mesmo o verão, ele vai ser retirado mais para trás. Ele não estava aqui antes. Ele estava em outra parte, onde ele tomava o sol da manhã de outro ponto, né? Então, esse outro ponto que ele estava, ele tomava menos horas, mas era o sol mais forte. Verão é muito forte, então menos horas de sol no verão e um pouco mais de sol no inverno. No inverno eu deixo tomar 3 a 4 horas. No verão, 2 do sol da manhã, já é o suficiente para ele. Ele começa até a amarelar por cima. Então, para ele não mudar de cor, para ele não ficar amarelado, eu faço isso. Dá muito certo. E eu gosto demais de dar dica para vocês, né? São dicas de coisas que dão certo, né? Deu certo para mim. Tá dando certo demais, pessoal. E tá super bem. Eu tenho hoje em dia, eu pego colar de pérolas, coloco em qualquer vaso, vai para frente, né? Eu coloco um vaso de meia sombra. Eu tenho ali numa floreira que eu plantei recentemente, de plantas de meia sombra. Eu peguei um colarzinho e coloquei lá, já tá lindo. Eu não tenho mais problema com o colar de pérolas. E antes eu era desse jeito. Tudo que eu colocava secava a folha, apodrecia. Eu não tinha o meio termo, né? Às vezes eu regava demais, deixava no sol demais. Então era aquele negócio tudo demais. Se você pegar o meio termo com o seu colar, você vai ter colar que vai enjoar de tanto colar, pessoal. Rende muito. Se eu cortar o meu aqui pela metade, eu faço outra bacia, né? Com a metade dele. Então, ele vai produzir muito. E chega um ponto que você tem que cortar mesmo, né? De tanto que tem, você poda. Faz poda, faz outras mudas. Eu gosto de fazer muda, gosto de doar, gosto de estar trocando, né? Então, eu acho super interessante dar dicas para as pessoas terem facilidade também, né? Porque ele é muito fácil. Ele é muito fácil. O meu, no início, ele teve muito pulgão. Eu tive que combater os pulgões. Eu combati e ele saiu super bem, né? Ficou no primeiro momento com aquele melzinho, porque os pulgões também deixam, né? Aquela seivazinha nele. Ele ficou melando por muito tempo. Hoje em dia não tem mais aquele melzinho, ele tá bem sequinho. Ele não tá com folhas muito grandes, mas ele tá em pleno desenvolvimento, né? Ele tá um pouquinho com as folhas estioladas. Mas é justamente pelo fato dele estar descendo muito, ele cresceu muito e aqui embaixo às vezes não bate tanto sol, né? Igual bate em cima na bacia. Na bacia aqui é uma bolinha em cima da outra, né? A parte que não toma tanto sol assim já começa a ficar mais estiolada. Essas aqui são bem mais perto uma das outras. As bolinhas, como vocês podem ver, ó, bem perto. As bolinhas que ficam mais embaixo aqui, que tomam menos sol, tem mais espaçamento e menos bolinha. Mas eu não importo, não. Porque a posição dele não ajuda, né? Eu teria que estar em casa, virando ele para tomar sol igualmente, mas desse jeito que tá aqui tá bom. É importante que ele tá bonito, ele tá saudável, depois eu podo e tô
fazendo outros vasos com ele, né? Então, eu espero, só tenha tirado dúvida de vocês com relação ao colar de pérolas. Ele dá essa florzinha, que tem cheiro de canela, que é muito bonitinho, ele é muito delicadinho, né? E fácil de cuidar. Não tem dificuldade nenhuma com ele. E vocês também que nunca conseguiram, vai conseguir também. Não pensa que não, porque eu também tinha dificuldade, não foi de cara que eu fui acertando não, né? Foi perdendo, acho que uns 2 ou 3, ou as 3 tentativas, para eu poder conseguir agora sim, tão facilmente. Hoje em dia eu acho super fácil. Eu mudei ele para essa bacia. Muitos aí lembram quando eu mudei, né? Muitos perguntavam como que eu ia mudar, que queria ver como que eu ia mudar ele, porque eu não ia arrancar ele totalmente. Eu não arranquei totalmente, eu tirei o bloco inteiro de raízes e joguei aqui em cima. Aí ele ficou todo bagunçado, sentiu um pouco a mudança. Depois ele começou a ficar bonito de novo. O substrato dele, pessoal, tá baixando, normal. Quando a gente coloca um vaso, a gente planta um vaso com a chuva e tomou toda aquela chuvarada, né? Então já baixou bem. E aí, como é que eu faço? Eu não posso estar acrescentando, não tem jeito de eu estar acrescentando agora, né? Então eu deixo quieto assim. Mas futuramente eu vou acrescentando alguma coisa aqui ou ali e tal, mas mais vai ser adubação líquida mesmo. Adubação líquida e deixar assim. Até o dia que eu ver que não dá mais, eu troco de novo. Não vai ser uma tarefa fácil, porque vai ter prejuízo, né? É um vaso que está bem cheio, então a gente sempre tem prejuízo quando a gente vai mudar um vaso assim muito delicado, muito cheio. Mas eu vou fazer. E quando eu for fazer, eu mostro para vocês também tudo. Me desculpe pela voz aí, pessoal, mas eu tinha que gravar vídeo para vocês. Eu não gosto de passar, né, vários dias sem fazer vídeo. Ontem eu não fiz, porque eu estava trabalhando. E hoje a voz tá péssima, né? Horrorosa. Mas me perdoem aí. É com todo carinho que eu faço para vocês nos meus vídeos diários. E até o próximo, se Deus quiser. Espero com a voz melhor. Um abraço a todos. Fiquem todos com Deus. Tchau, pessoal.